Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Abram suas Bíblias comigo, por favor, no livro de 2 Pedro. Eu vou ler no 2º capítulo de 2 Pedro, começando no versículo 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e desprezam os governos. Atrevidos e arrogantes são eles, não receando difamar as autoridades. Eu estava lendo hoje de uma artista de rock que disse que desde quando era criança ela desejava ter relação sexual com o Espírito Santo. É isso que este versículo diz: eles não receiam difamar os dignatários. Quando os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, também serão destruídos na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E Pedro termina com esta declaração: filhos malditos. Deus nos ajude. Estamos vivendo numa época em que estamos vendo filhos malditos. Eu desejo falar hoje, e faço com tristeza de coração, sobre o maior flagelo de Satanás. O maior flagelo de Satanás. Curvem a cabeça, Pai Celestial. Ao ministrar hoje, eu tenho consciência da minha incapacidade. E eu te peço que me des força física. E eu te peço a poderosa unção do Espírito Santo. Aleluia. Que não só tu me unjas para pregar, mas unjas estes que estão aqui para ouvir e receber tua palavra, que pode salvar a sua alma. E eu te peço tudo isso no nome de Jesus, ó Deus, que a palavra toque os milhões de jovens que estão sendo levados pelo próprio Lucifer à morte prematura e ao inferno. Traze-os de volta, ó Deus, traze-os de volta. Eu peço isso no nome de Jesus, amém e amém. O tema que Deus me deu para apresentar hoje é rock and roll, o maior flagelo de Satanás. Eu conheço este assunto, mais talvez do que a maioria poderia sonhar ou julgar. Simplesmente porque o meu primo, junto com Elvis Presley e Chuck Berry, que realmente iniciaram o rock and roll nos anos 50. Jerry Lee Lewis. Ele é o filho da irmã de minha mãe, fomos criados juntos, ele e eu aprendemos a tocar piano juntos naquele mesmo instrumento. Tocávamos na igreja, tocávamos aqueles hinos lindos,
maravilhosa graça. Eu tenho uma casa, Jesus segura minha mão, a Rude Cruz e muitos outros. E eu pude acompanhar o início disso que tem infelicitado mais a juventude do que qualquer outra coisa no mundo em um muito breve período de tempo. Eu vi essa música que começou mal e degenerou até se tornar insuportável hoje. É difícil e duro para mim falar sobre este assunto, porque eu conheço muito bem suas origens. Como resultado, minha família foi arrasada e eu assisti a muitos enterros, porque o salário do pecado é a morte. Vi como o rock destruiu meu primo. E só com a ajuda de Deus, só pela misericórdia de Deus, ele ainda está aqui. E eu espero que ele ainda volte, apesar de tudo que o inferno e os demônios e Satanás podem fazer. Não estou aqui hoje para atacar certos artistas ou grupos de rock. Vocês vão me achar um pregador esquisito. Tenho tentado seguir a orientação do meu mestre. Ao tratar-se de pessoas que eram sarcásticas com Deus, Jesus Cristo era sarcástico com eles. Chamou Herodes de raposa. Quando se tratava dos guias religiosos que deveriam conduzir o povo para Deus, mas que eram hipócritas, os fariseus, Jesus não tinha senão críticas pesadas para eles. Vocês se admiram que eu pregue com tanto ardor contra esses chamados pregadores, que são um pouco mais do que ateus, lobos vestidos de ovelhas. Meu mestre fez a mesma coisa. Mas quando se tratava do pecador perdido, mesmo do endemoniado, quando se tratava do pecador tateando em densas trevas, ele não tinha senão compaixão. Nem eu te condeno, ele disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Por isso hoje eu não ataco, é provável que nem diga um nome desses grupos de rock and roll. Eu poderia, a minha equipe reuniu bastante material para eu pregar 25 mensagens. Mas eu me entristeço por esses milhares de artistas que têm sido levados por Satanás pelos caminhos das trevas. Quase todos conhecendo pouco ou nada de Deus, tentando ganhar popularidade, os prêmios, as riquezas, a fama, e Satanás os vai desviando, usando-os para destruir incontáveis milhões de almas. E muitos deles nem mesmo sabem o que estão fazendo. E a outra razão porque eu não uso o nome deles, eu não quero mencionar o que eles dizem, é que eu não desejo glorificar Satanás. Eu liguei para uma emissora há pouco tempo e um dos grupos grandes de rock tinha estado em certa cidade. Uma das noticiaristas, creio que por 10 minutos, ela falou quase que com a adoração desse grupo. Era como se ela estivesse falando dos deuses. Era como se estivesse falando do próprio Deus. E duvido que ela tivesse tido tanto
respeito com Deus como se teve com esse grupo de pessoas que se chamam de músicos e artistas. E eu estava assistindo e pensando, minha senhora, eu não sei se a senhora tem filha ou não, mas se tivesse, e ela estivesse na companhia desses de quem você fala com tanto ardor e entusiasmo, eles iriam depravar a sua filha, eles iriam violentar a sua filha, eles também iriam escravizá-la ao álcool, arruiná-la com drogas, e você iria vê-la em um caixão, porque é com isso que você está lidando. Em 1935, Joseph Stalin, ele disse: se nós pudéssemos conseguir corromper a moral e o patriotismo de uma geração, de qualquer país, repito, Stalin disse em 1935, se pudermos corromper a moral e o patriotismo de uma geração de qualquer país do mundo, nós haveremos de conquistá-los. Quando lhe fizeram a pergunta, como pode esta geração, qualquer que ela seja, ser corrompida, ele disse: isso se consegue de 3 modos. Primeiro, imoralidade. Segundo, música. Terceiro, drogas. Este é o perfeito catalisador para a música que irrompeu neste mundo chamada rock and roll há umas 2 décadas. Hoje o suicídio é a segunda causa mais elevada de mortes na América entre adolescentes. Eu quero que pense nisso. Suicídio. Num dos bairros mais proeminentes de uma grande cidade da Califórnia, começaram a aparecer suicídios entre os adolescentes em proporções alarmantes. E nessa área afluente, com casas custando $500 mil e $1 milhão, levanta-se a pergunta: por que será que esses jovens que têm de tudo e dirigem carros de luxo com seus bolsos cheios de dinheiro e moram em casas tão lindas com um futuro brilhante, e eles estão acabando com a vida em proporções sem precedentes? Por quê? Ninguém sabia, ninguém tinha resposta. Por quê? Por quê? Simplesmente porque muitos milhões de jovens têm sido arrastados pelos poderes das trevas, algo que eles não compreendem, que só tem um desejo, e esse inspirado pelo inferno, que é o de destruir completamente a sua alma. E o inferno está conseguindo isso com tremendo êxito. A expressão rock and roll foi cunhada por um disc jockey, Alan Freed, em 1955. O termo rock and roll é um termo de rua. Ele surgiu dos guetos das grandes cidades e é uma gíria sexual das ruas. Um termo sexual, rock and roll. E afinal, degenerou no que é conhecido como rock pesado. E hoje se transformou em rock punk. Há canais de televisão que estão cheios desta música estranha.
demente, degenerativa, de sons estridentes, a pior que se poderia imaginar, com o propósito de destruir tudo que esta Bíblia ensina. Estações de rádio fazem o mesmo, estão fazendo isso já há décadas. Eu quero que vocês ouçam isso. Numa certa cidade, um canal de televisão apresentou uma série sobre suicídio entre adolescentes que tem crescido dramaticamente nos últimos anos. Foi escrita por uma conhecida colunista. Ela dizia: eu fico pensando onde esse movimento punk que está se espalhando pelo país se encaixa. E depois disse: em 1960, James Michener escreveu um artigo para o New York Times defendendo a música rock and roll, mas há pouca semelhança entre o rock, punk e aquilo que Michener estava defendendo. No princípio apareceram Presley, os Beatles, seguidos do rock pesado, rock ácido, depois o rock punk. Depois ela contou da filha de uma vizinha de 15 anos como começou a pentear o cabelo curto para a frente quando ia ao shopping center ou outros lugares onde podia encontrar outros do rock punk. Quando essa senhora conversou com os pais da menina sobre esse tipo de rock punk que tinha enchido a vida daquela jovem ao ponto de excluir tudo mais por um ano inteiro, a resposta dos pais foi esta: nossos pais também não gostavam do nosso tipo de música. Isso desaparece como outras manias se ignorarmos, mas não é mania. Quando a senhora procurou falar sobre a letra, eles disseram: mas ninguém ouve as palavras. É do ritmo que eles gostam. Mas quando ela falou com os jovens, eles disseram: sim, nós ouvimos as palavras. E recebemos a influência das palavras que ouvimos. Mais tarde, a mãe da jovem concordou que a música é perigosa, que talvez fosse tarde demais para salvar a filha. Ela disse: talvez isso passe, mas quantos jovens vão ser levados nessa onda? A jovem se tornou rebelde, arredia, muito deprimida, isolou-se da família, até dos amigos, a não ser de um pequeno grupo de jovens que também estão nesse tipo de música. Ela fez um outro furo na orelha para pendurar alfinetes. E garantiu aos pais que se eles não permitissem que ela comprasse discos de rock, ela sairia de casa. Ouçam-me. E os próprios nomes desses grupos nos permitem ter uma ideia da podridão e da obscenidade desses grupos de rock. Não vou mencionar todos os nomes porque alguns são tão obscenos que eu não poderia citá-los aqui, mas eu vou mencionar alguns. Aqui vão os nomes de alguns deles. Germes é um deles. República Selvagem, Morte Cívica, Prostitutas Unidas, e outro é Mulheres da Vida. O outro é chamado Urinóis, outro é chamado Necros, que quer dizer ter relações com mortos. Rock ácido e pesado tem a ver com sexo, drogas e satanismo. Rock punk se relaciona com rebelião contra a autoridade paterna. Está ligado à anarquia e a uma doença pior que erotismo ou drogas. Vejam só, tanto na letra como também na literatura do rock punk, referências frequentes são feitas a defuntos, sangue, escarras, catarro. É muito pior do que as obscenidades das piadas de outrora. Muitas bandas punk andam pelos cemitérios. O grupo Macumbeiros de Los Angeles vão buscar ideias para aquelas músicas sentados nas sepulturas.
os artigos que aparecem numa publicação desses grupos e as fotos e ilustrações são mais repugnantes e obscenas do que as que aparecem nas revistas de nudismo e aparecem nas lojas de discos, lojas que são frequentadas pela nossa juventude. Numa entrevista publicada, um desses líderes fala de um sistema de senhores e escravos, do banho de sangue e de a terra ser regurgitada. E a mesma revista contém um artigo sobre uma mulher de 40 anos, pornógrafa, e esta é uma revista publicada por Rock Punk e é vendida até para crianças. Contendo um artigo sobre uma mulher de 40 anos, pornógrafa, fascinada e obcecada por castração e bolinação de adolescentes, acompanhado de fotografias. Outra revista ridiculariza a instrução, comparando a vida humana com um cachorro acorrentado num quintal. Outro artigo ridiculariza a ética do trabalho e em letras garrafais uma outra companhia de discos tem um artigo onde se diz: a vida é feia, por que você não se mata? Agora ouçam. Milhares de jovens estão ouvindo essa podridão, disse uma senhora, em seus fones de ouvido por muitas horas a fio. Mas o que é mais revoltante é que os pais desses jovens compram e dão dinheiro para os seus filhos comprarem essa sujeira. Um líder ateu há tempo declarou que seria muito fácil tomar a América bastando corromper sua juventude. A mesma senhora concluiu: eu não sei o que está inspirando essa música rock punk, mas eu creio que os pais fariam bem se investigassem o material que o seu dinheiro compra para os seus filhos. A maior parte deste auditório está resguardada. Não sabe o que está acontecendo. Vocês não sabem como o inferno está fazendo tudo ao seu alcance para destruir os nossos jovens, e eu quero dizer ainda que os jovens enfrentam maiores pressões e tentações do inferno do que eu e você enfrentamos quando jovens. Eles enfrentam poderes das trevas que nós nem de longe podemos entender. Satanás tem só uma ambição e desejo, e esse é o de roubar e matar e destruir por completo. Esta é a razão de tanto suicídio. Esta é a razão deste colapso mental. É o que causa esgotamento nervoso. Por esta razão as crianças de hoje têm a mente pervertida tão cedo. Existem 4 áreas de escravidão na música rock and roll. As 4 coisas que vou mencionar, se você tirar essas 4, não fica nada. A primeira é o sexo ilícito, a perversão sexual. A música rock and roll é o que produz a paixão dos eróticos e o estímulo daquilo que é pervertido. Seu propósito é o de provocar você. E o pecado nunca se satisfaz em dar um passo só. Ele tem que ir adiante, adiante e adiante. E a idade média das jovens que assistem certos concertos de rock é de 13 anos de idade. E essas jovens estão ouvindo, bem como os rapazes, música que promove o sexo ilícito, a obscenidade em todo o sentido. E eu queria usar a palavra progresso, mas não é progresso, é regresso.
E ela vai do sexo ilícito à perversão sexual, que é o homossexualismo, e muitos dos grupos rock hoje, que têm fama mundial, são homossexuais. Promove o homossexualismo e o lesbianismo. E então o terceiro passo é esse que eu mencionei brevemente agora há pouco, e que se chama de necrofilia. Muitas das capas de discos têm na frente, se você sabe o que está procurando desses grupos rock, tem figuras que advogam a diabólica prática do sexo com defuntos. O poder impulsionador do rock and roll é sexo. É isso que ele é. Esta é uma das razões porque temos tantas jovens hoje que engravidam na tenra idade. E eu quero dizer mais uma coisa aqui e mudar de assunto por um momento. Os líderes do governo, as autoridades em nossas cidades por todo este grande país, que recebem esses grupos de rock and roll em suas cidades, com escoltas militares e chaves da cidade, eu não vou falar disso, posso falar demais. Mas eu não tenho senão total e absoluto desprezo por esses hipócritas que se levantam e pedem votos e falam da moral quando tem erva no bolso e cocaína que eles vivem aspirando, e eles bebem tanto álcool que daria para manter um navio de guerra flutuando. Não é de admirar que estamos perto do inferno. E eu não falo de alguma coisa de menos importância. Não estou falando de alguma brincadeira de roda. Não estou falando de um garoto se escondendo atrás da casa para fumar um cigarrinho. Estou falando de algo que pode pô-los em um caixão. Estou falando de algo que vai fazer da vida um inferno na terra. Estou falando de algo que afeta o cérebro e a mente deles. Estou falando de algo, além disso, vai condenar a alma deles e eles vão queimar no inferno eterno. E eu sei do que estou falando. E a outra espada de morte que atravessa esse inferno são as drogas. O rock and roll deu expansão às drogas mais do que qualquer outra coisa. Eles têm fomentado erva, cocaína, LSD, heroína, ao ponto de hoje o maior problema nos Estados Unidos ser o das drogas. Ele foi iniciado pela música rock and roll. As canções sugerem que as drogas vão resolver todos os problemas. Woodstock foi o que começou tudo, deu o início da revolução sexual. Esqueçam Deus, a Bíblia, a autoridade, somos livres, vale tudo. O casamento já era sexualmente ativo, tomou o lugar de adultério. Ninguém chama mais de adultério. E quem paga o preço? Os seus filhos. Eles é que pagam o preço. No ano passado, 100 bilhões de dólares foram gastos em drogas nos Estados Unidos da América. Isso foi iniciado pela música rock. Joseph Stalin sabia bem do que estava falando. E não pense que o inimigo deixou de concentrar todos os esforços. Eu quero fazer mais uma declaração. Há pouco, o Serviço de Inteligência americano concluiu de modo concreto que altos oficiais em Cuba, do governo cubano, estavam se empenhando
em trazer centenas de milhões de dólares de drogas aqui para os Estados Unidos da América. Com o dinheiro proveniente da venda dessas drogas que desgraçam e destroem e arruinam a vida de centenas e centenas de milhares de americanos, eles alimentam as guerrilhas da América Latina. Eu vou dizer uma coisa que muita gente não vai gostar. Eu acho que os Estados Unidos da América, a decantada terra dos bravos, o lar de um povo livre, deveria mandar a Marinha dos Estados Unidos para essa ilha ao sul de nós e acabar com esse problema. Mas nossa nação perdeu a fibra, nossa nação perdeu a força. Nossa nação tem lamuriado e chorado e mimado os Khomeinis e os Castros e os Gaddafis, tanto que não sabemos mais agir com firmeza. Alguém disse, você deveria pregar o amor. Eu prego o amor. Eu amo nossos jovens. Eu amo nossos filhos, eu amo as suas almas, eu amo nossa nação, eu amo nossos lares, mas eu creio que se alguma coisa não for feita, nossos lares, nossos jovens, nossa nação, que tanto amamos, vão se perder. Eu estava lendo hoje de uma artista de rock que disse que desde quando era criança, ela desejava ter relação sexual com o Espírito Santo. É isso que este versículo diz, eles não receiam difamar os dignatários. Quando os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, também serão destruídos na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E Pedro termina com esta declaração: filhos malditos. Deus nos ajude. Voltamos agora ao Centro Cívico de Portland para a dinâmica conclusão de O Maior Flagelo de Satanás. Alguém disse, você deveria pregar o amor. Eu prego o amor. Eu amo nossos jovens, eu amo nossos filhos, eu amo suas almas, eu amo nossa nação, eu amo nossos lares. Mas eu creio que se alguma coisa não for feita, nossos lares, nossos jovens, nossa nação, que tanto amamos, vão se perder. Sexo ilícito, inclusive perversão sexual que evolui em necrofilia, depois drogas e agora satanismo. Muitos estão metidos em feitiçaria, ocultismo, macumba, adoração de Satanás. Muitas destas canções que eu não vou citar ofendem a Deus nas palavras. Muitas e muitas e muitas vezes. Sexo ilícito, drogas, satanismo. Seus nomes hoje vão além de toda a sujeira que eu mencionei na semana passada. Falam em magia negra. Falam na imundície do inferno. Na adoração de demônios. Um artista famoso de rock afirmou que ele ora a demônios homossexuais
para que habite em seu corpo antes de ir para o palco. E a América, é para isso que você dá o seu dinheiro, para que os seus adolescentes vejam isso. E o passo seguinte ao sexo, drogas e satanismo é o suicídio. É por isso que estamos tendo este problema. Por isso que a proporção de suicídios entre adolescentes está crescendo de modo alarmante. E eu vou dizer uma coisa. O negócio de discos de rock and roll nos Estados Unidos da América vai além de 8 bilhões de dólares somente neste ano. Só o negócio de discos. Há alguns dias, um desses chamados astros no palco arrancou com os dentes a cabeça de um morcego vivo. Senhor, ajuda-me a ser diplomata no que digo. Por isso é que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não me diga que esses produtores de discos não sabem que milhões de jovens estão sendo levados às drogas, a um inferno vivo. Vidas arruinadas, deformadas, arrasadas, destruídas pelo lixo que eles produzem em seus estúdios de gravações e lançam ao público norte-americano. Eles fazem isso porque podem abarrotar os bolsos com dinheiro. E eu quero dizer-lhes que os capangas de Hitler, que mataram 6 milhões de judeus em Dachau, Buchenwald, Auschwitz e Treblinka, não foram piores do que vocês que lançam essa sujeira que vai destruir os milhões de jovens com uma alma eterna. Eu não tenho um nome que seja adequado para gente como vocês. Espero que estejam me vendo. Vocês se ocultam atrás de torres de marfim. Vocês usam roupas finíssimas a fim de se apresentarem em público usando perfumes caríssimos. Vocês se misturam com essa sujeira e enchem os seus bolsos com dinheiro. Vocês são assassinos. Isso mesmo, assassinos. E um dia vão aparecer diante de Deus com sangue em suas mãos por ter matado muitas centenas de milhares de nossos rapazes e jovens. Eu vou chegar um pouco mais perto. Eu perturbo você, eu incomodo. O que é que você veio ver aqui? Uma cana agitada pelo vento, Jesus disse. Pessoas que trazem roupas finas podem ser vistas no Palácio dos Reis. Eu creio que o maior perigo para os nossos jovens nos Estados Unidos da América, o maior perigo, ouçam o que eu vou dizer, o maior perigo que desgraça suas almas é eles estarem com fones nos seus ouvidos. Você passa por eles nas ruas, em seus automóveis. Você não aguenta o barulho no carro deles. E é a estação local de rock que eles ouvem. E é a mesma coisa que eu disse a respeito desses produtores, eu digo aos vendedores que se escondem atrás de torres de marfim e dizem, bem, estamos nisso para ganhar dinheiro, dinheiro manchado com sangue. Seu dinheiro tem nele a alma de rapazes e jovens. Seu dinheiro tem nele o horror do inferno de milhões que estão presos pelo inferno das drogas. E você está vendendo essa pornografia, é isso que é. Verdadeira pornografia através do ar. Eu não entendo como é que alguém que se chama crente, como é que os
jovens podem ter esse tipo de música. Saibam de uma coisa. Quando vocês compram esses discos, não só estão comprando algo que contém música ou um cassete com música, mas saibam que é veneno como estricnina. Se você está viciado com esse lixo, é o que ela é um esquema diabólico do inferno para destruir. A primeira coisa que você devia fazer é destruir esses discos. Jogue fora, queime, ponha no lixo. Segundo, total abstinência dos rádios de música rock. Não ouça esse refúgio, esse lixo. Terceiro, lembre-se que o Espírito Santo tem um meio de avisar aos crentes que estão em comunhão com Ele e que se submetem à vontade de Deus. Examine o seu relacionamento com Deus. Quarto, reconheça o rock como uma arma de Satanás para destruir a nossa juventude, e ele está conseguindo isso de maneira magistral. Pois bem, muitos de vocês estão sentados aí, abanando a cabeça, mas eu vou mexer com vocês agora. Eu vou perturbá-los, e muito. Eu vou aborrecer muitos de vocês crentes. Porque sabem, música rock, rock pesado, rock ácido, rock punk, chame o que quiserem, vai degenerando aos poucos até acabar por se tornar incrivelmente sujo. Tem por fim destruir os jovens e está conseguindo. Satanás tem outra alavanca que está puxando. É para adultos. E ela se chama música country. E alguns de vocês estão aí sentados hoje pensando, eu gosto dessa música country. Mas nesse caso você gosta do triângulo amoroso de droga, bebida alcoólica, inferno e sujeira. Disso que você gosta. Alguns de vocês que me assistem pela televisão estão prontos a concordar e gritar aleluia quando eu falo da música rock, mas a música country está ligada no rádio do seu carro dia e noite sem parar. Ou onde você estiver. Eu creio que a música country hoje é tão diabólica e está destruindo tanta gente como a música rock. Eu creio nisso. Um primo meu ajudou a começar o rock e um outro primo ajudou a começar um outro tipo louco de música. Ainda bem que um deles não se envolveu com isso. Ele me disse um outro dia, ele é proprietário da maior boate do mundo. Ele me disse, e ele não faz questão que eu o cite. Ele disse, eu não sei por que o povo vem aqui. Falando daquele lugar. E poderíamos mencionar milhares deles em todo este país. Ele disse, isso é sujo, é obsceno, é podre. Ele riu e disse, eu sei por que eles vêm. Eles vêm porque é o lugar para as moças pegarem rapazes e rapazes pegarem moças. O que estou dizendo? Estou dizendo que o propósito da música country hoje é tão imundo a seu modo como rock pesado. E é planejado um pouco diferente, porque visa alcançar uma audiência diferente, mas o diabo sabe o que faz.
Bebida, droga e adultério vão lado a lado com a música country. E se você é filho de Deus, o que eu vou dizer vai lhe ofender. Escute agora. Estes são alguns dos cânticos que eu anotei aqui. Alguns deles já não são mais sucessos, outros já são sucesso há bastante tempo, para mostrar o que eu estou falando. Pernas quentes. Motel, motel. Está tudo errado, mas está certo. E vejam essa. O céu é um passo do pecado. E assim existem outros que eu poderia citar como: eu não sinto que seja pecado. Droga country. Mais 2 garrafas de vinho. O poder da bebida positiva. Um primo meu é que saiu com essa. Eu não quero ir para o céu se no céu não tem bom vinho. Eles não se preocupem. Dormindo sozinho numa cama de casal ou uma coisa assim. Ouçam-me agora. Uma igreja, e eu vi uma anunciando na televisão em certa cidade outro dia. Uma igreja que convida um desses chamados artistas para ocupar o seu púlpito no domingo para contar a história da sua vida, depois de ele ter tocado no sábado à noite num desses inferninhos. Essa igreja vai muito mal. E eu quero dizer isso a vocês, artistas. Muitos de vocês me ouvem, eu os amo. Porque eu os amo e eu lhes digo a verdade. Eu quero que vocês venham a Jesus, aceitem Jesus. Eu clamo, venham a Jesus. Senão, isso que vocês fazem vai destruí-los. Mas quando você vem a Jesus Cristo, isso pode não soar bem aos seus ouvidos. Você pode não querer ouvir-me. Muitos membros da igreja podem rir. Mas vocês vão ter de abandonar tudo o que estavam fazendo e tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. É o jeito. Você não pode começar o show com música profana e encerrar com um hino e assim agradar a Deus. Não funciona. E existem estações de rádio dirigidas por pessoas chamadas crentes, que se especializam em música country. Não são melhores do que a turma do rock. Estão vendendo a sua alma e a alma desses que estão ouvindo essa sujeira pelo vil metal. E agora, alguns ainda me amam, mas eu vou pegar muitos de vocês com isso que vou dizer agora. Música cristã contemporânea. Ó, Senhor, ajuda-nos. Às vezes a igreja se atrapalha toda nesse terreno da música. Por anos era pecado ter um piano. Depois, também o órgão foi acrescentado e, além disso, a bateria, o violão, ou o pandeiro. Não há nada de errado no ritmo. Foi Deus que colocou o ritmo em nossa mente e algumas igrejas, hoje, eu não defendo certas músicas, mas estou querendo explicar algo. Espíritos opressivos enchem a música enquanto um instrumento geme e as pessoas presentes arrastam um hino. Isso perturba vocês? Alguém diz, bem, mas é música religiosa, eu sei, mas é capaz de matar um morto à meia-noite no cemitério.
A música sacra tem dois propósitos. O primeiro é a adoração. Adoração. Ela deveria levar o seu coração a se aproximar mais do seu Deus em adoração ao Criador. Não estou falando de country ou de rock, eu falo do Evangelho. Deve levá-lo a adorar o seu Deus. Deve levá-lo ao culto e ao louvor. E segundo, se não levá-lo à adoração, deverá levá-lo à alegria. O que é que Miriam estava fazendo quando Moisés atravessou o Mar Vermelho e 3 milhões de israelitas olharam e viram o exército egípcio boiando naquelas ondas? Ela pegou o seu tamborim e 3 milhões de israelitas começaram a dançar e o Espírito de Deus inundou seus corações e a alegria encheu a sua alma. Aleluia! Nada de errado com o ritmo, contanto que o ritmo não venha dominar a alegria e se torne sensual em vez de espiritual. Pois bem, a maior parte da música chamada contemporânea hoje, a palavra contemporânea significa algo como outra coisa de natureza semelhante. Em outras palavras, como rock. Rock pesado do mundo. As palavras dizem pouco ou nada. A música vai em todas as direções de maneira que não se percebe o que está sendo dito. E a sua direção é estranha. Eu sei do que estou falando. Saibam de uma coisa. Na música contemporânea ou rock cristão, o nome de Cristo é mencionado, não glorificado. Você ouviu isso? Eu vou dizer mais uma vez. Dizem eles, mas o nome de Jesus está lá, sim, mas só pronunciado e não glorificado. Na música cristã contemporânea, o sensual é salientado em vez do espiritual. Agora ouçam. Esse tipo de música não é nada espiritual, é um esforço a todo custo de tornar Jesus Cristo aceitável aos homens, em vez de tornar os homens aceitáveis a Jesus Cristo. Ninguém ganha o bêbado por oferecer a ele bebida e não ganha o drogado dando-lhe maconha. Ninguém neste mundo sabe bem o que está falando quando se trata de música. Eu já vi a música tocar a vida de milhões. Já vi derreter corações. Nós temos recebido cartas aos milhares através destes anos de pessoas que foram salvas por ouvirem um hino cantado com a unção do Espírito Santo. Já vi pessoas que eram oprimidas por Satanás, mas mudaram. O Espírito Santo encheu as suas vidas de alegria, como encheu na semana passada, quando vocês estavam cantando e viram as ruas de ouro e aqueles muros de jaspe e se viram atravessando aquele portal de pérolas. Não estou procurando ser como o mundo, parecer como o mundo, soar como o mundo, agir como o mundo. Eu procuro ser como Deus, parecer como Deus, agir como Deus, andar como Deus, ser como Deus. Isso não os ajuda. Eu sei que vou ter muitos problemas com isso, mas já tive problemas antes. Espere sua vez. Mas estou falando a verdade. Falando a verdade, pregando a verdade. Por isso não tem de voltar atrás. Sei do que estou falando. Quando alguém se prostrar em terra e clamar a Deus por tanto tempo como eu, e quando orar, implorar e jejuar, ao ponto de quase não poder andar, eu sei o que a atuação do Espírito Santo é. E o velho poder de Deus, somente Ele vai guardar nossa juventude.
Somente ele. Donnie disse: papai, quero lhe apresentar alguém. Eu me voltei e um jovem estava ali de pé. Nunca o tinha visto antes. Foi no escritório em Baton Rouge. Ele me deu o nome e disse: este é o famoso tocador de violão, e disse o nome dele. Era um dos grupos de rock mais famosos do mundo. Eles eram do grupo que... Vamos ver como expressar isso. Eles prepararam o terreno para os grupos punk. O mais sujo, o mais obsceno. Houve um tempo que eram tão ruins que as emissoras de rock baniram seus discos. E quando você chega a esse ponto de ter seus discos banidos, eles deviam cheirar mal mesmo. Não posso imaginar nada que fosse tão ruim. Vocês vão ler muitas coisas nas revistas Time e Newsweek sobre mim. Porque eu não estou aqui brincando de igreja, não. Eu estou no lugar em que Isaías esteve um dia, João Batista e Jeremias. Olhei para ele. Pensei: por que está em meu escritório? Mas você ficaria surpreso se estivesse em meu lugar. Eu sou duro na pregação às vezes. Eu não faço ninguém ficar com raiva, mas chego perto disso. E vocês ficariam surpreendidos com o número de artistas country que me procuram, porque lá no íntimo eles sabem que não pode segurar o mundo com uma das mãos e Deus com a outra. Eles sabem. E quando precisam ajuda, quando realmente precisam, eles querem alguém em quem possam confiar. Pois bem, virei-me para ele e apertei sua mão. Eu sei que ele percebeu o olhar de espanto no meu rosto, e então o Donnie se voltou e disse: papai, ele foi salvo e batizado no Espírito Santo. Está agora pregando o Evangelho. Eu perguntei a ele: então, Bill, conte-me como é que você foi salvo. Ele está pregando em colégios e universidades em todo o país. Voltou as costas totalmente ao mundo. E é isso que você tem de fazer. Viu? Eu disse: sua mãe era crente, ou talvez seu pai era crente, ou irmão, ou parente. Ele disse: não, ninguém na minha família era crente. Eu disse: então como é que você aceitou a Cristo? Ele disse: Jimmy Swaggart, eu era o mais viciado em drogas que já houve. Passavam-se meses e eu nem sabia onde tinha estado. Disse: eu tocava num concerto após outro e eu não sabia que canções eu estava cantando. Eu estava tão drogado que a minha mente parecia saltar para fora dos meus miolos. Eu disse: então, como foi que você acabou sendo salvo? Ele disse: de vez em quando eu entrava no escritório, pegava as cartas, e um dia peguei uma carta que uma jovem escreveu. Disse ele. Ela dizia: William, eu sou crente. E você vai morrer e vai para o inferno se não der o coração a Jesus. Você precisa ser salvo. Ele disse que xingou e amassou a carta e jogou bem longe. Mais uma dessas fanáticas. Um mês depois, outra carta daquela mesma menina.
William, estou orando por você. Você volta para Deus. Ele começou a sentir alguma coisa, porque isto é poderoso, amigo. Glória a Deus, poderoso. Aleluia! Isso tem mais poder do que todos os poderes do diabo. Tem mais poder do que a música rock, as drogas, a maconha, a cocaína, a heroína. Isso é o evangelho do Deus vivo, que pode quebrar as prisões e as cadeias e as correntes do pecado. A palavra, a palavra, a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Cordeiro. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Jesus disse: recebereis poder depois que o Espírito Santo descer sobre vós. E eu quero que os demônios e o inferno e as trevas fiquem sabendo: vocês não vão ter a última palavra, vocês não vão ter o dia final. O sol da justiça irá surgir, trazendo cura em suas asas. Ele tremeu, ele tremeu. E chegou fora e disse: todo o mês eu ia apanhar as cartas. E chegou ao ponto que eu tinha medo de ir. Disse: eu pensava, ó Deus, aí vem mais uma dessas cartas. Eram escritas à mão, caro William. Ah, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem todos os jovens estão indo para o inferno, nem todos estão perdidos, nem todos são viciados, nem todos são viciados em drogas, nem todos os jovens estão fumando maconha. Alguns estão vivendo para Jesus, alguns estão exaltando o nome de Deus, alguns estão andando na retidão e na pureza, alguns estão dizendo sim ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não digo que seja fácil. Não é fácil. Por isso, a Marinha Americana diz: só queremos uns poucos bons, insinuando que o resto deles não vale muita coisa. É preciso ser homem para viver para Deus. Ele abria a carta. Principal guitarrista de um dos mais poderosos grupos de rock na face da terra, dinheiro como água, concertos com os auditórios repletos com milhares e milhares de adolescentes. Ele alia com as mãos trêmulas, dizendo: oh, Deus. E eu vou lhes dizer como ele foi salvo. Isso vai irritar o diabo, eu sei. Eu sou romântico de coração. Eu também não gosto dessas igrejas frias e mortas, e não posso com elas. Eu gosto de coisa animada. Se vejo alguém na igreja que quer sair ao meio-dia, eu seguro. Glória! E o Deus que eu sirvo não está morto, Ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. O nosso país não vai para o inferno. Certa noite, num concerto alto de coca, e eu não estou me referindo à Coca-Cola, não.
Ele disse, não aguento mais isso. Simplesmente não aguento mais, vou me suicidar, não posso continuar assim, não posso. Agora escute, jovens, só um pouquinho. Este é um dos astros falando. Não serve. É um beco sem saída. Tocando sua guitarra, ele disse, Jesus, bem no meio da canção, Jesus, glória e ao Cordeiro de Deus, aleluia. Davi disse, se fizer no céu a minha cama, lá estarás. Disse, amado Jesus, eu não sei se realmente estás vivo ou não. Eu não sei se realmente nasceste da Virgem Maria, não sei se existes, mas se existe, estou cansado dessas drogas, estou cansado dessa coisa de rock and roll, estou cansado dessa vida suja, cansado dessa hipocrisia, ainda tocando a guitarra, estou cansado, ó Deus, não aguento mais, e se realmente vives, queres entrar em meu coração? Ele disse, Jimmy Swaggart, alguma coisa veio sobre mim que era maior do que as drogas, maior do que a maconha, maior do que a cocaína, maior do que a heroína, maior do que os demônios, maior do que o rock and roll, maior do que o inferno, maior do que os poderes das trevas. Ali num palco de rock and roll, Jesus Cristo salvou sua alma, lavou e purificou pelo sangue do Cordeiro. Este é o Deus que eu sirvo, este é o Jesus que eu sirvo. Ele estava ali, eu pus os braços ao redor dele e eu o puxei. Estávamos bem no meio do nosso escritório, secretárias, datilógrafas por toda parte. E eu chorei. Eu disse, diabo, você perdeu este. Você o perdeu. Jesus salva você de alguma coisa para alguma coisa. E Ele é a única resposta. Minha alma, em triste exílio, estava no mar da vida. O porto do descanso é a única coisa que pode salvar você. Jesus. Fui duro na pregação, não fiz rodeios, eu disse as coisas como eram. E pode estar certo que a cruz está lá, e Jesus ainda está lá. E Ele está dizendo, venha. Curvem a cabeça, Pai Celestial, como eu te amo. Oh Deus, meu coração dói por tantos milhares que estão perdidos, tantos milhões que andam nas trevas eternas. Eu te peço que fales aos que estão assistindo pela televisão. Eu te peço, amado Deus, que toques os jovens que estão neste auditório hoje. E eu peço isso no nome do Salvador. Curvem a cabeça e fechem os olhos. Estamos perto do fim, amigo. Paulo disse, nos últimos dias, tempos trabalhosos virão. Pois haverá homens amantes de si mesmo, egoístas, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e profanos, sem afeto natural. Implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem afeto e amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. O sol já se põe. Neste velho sistema mundial, o tempo se esvai. As coisas estão para mudar. Como Noé fez a última chamada antes de vir o dilúvio, eu creio que a última chamada está sendo feita e Jesus vai voltar. É melhor que vocês se apressem. A mãe e o pai, falei severamente sobre essa sujeira do inferno que está roubando a nossa juventude, os seus filhos e filhas.
Mas pai e mãe, se você tem um padrão duplo diante dos seus filhos, como você pode esperar algo melhor? Você deveria andar diante de Deus e criar seus filhos nos princípios de Jesus Cristo. Você está fazendo isso? Vou pedir que todos neste auditório se levantem, todos se levantem. Oh Deus, oh Deus. Eu vou pedir que cada pessoa cheia do Espírito Santo, tanto jovens como idosos aqui, eu vou pedir que orem agora mesmo, pedindo que o sangue de Jesus, que a convicção do Espírito Santo varra este auditório, como uma rajada de vento. Ó Deus, faze isto, ó Deus, faze isto. Muitos de vocês neste auditório sabem orar, sabem como buscar a presença de Deus. Agora eu quero que todos que ergueram a mão aqui, todos que ergueram a mão, eu quero que venham. Eu quero que fiquem de pé aqui. Quero que você venha a Jesus. Ele é a nossa esperança, o nosso porto, a nossa proteção. Uma tempestade vem. Você morrerá sem esse porto, esse abrigo. Venha agora, enquanto eles cantam. Quero que mães tragam os filhos não crentes, pais tragam filhas não crentes, filhos tragam seus pais não crentes. Eu quero que crentes tragam amigos não crentes. Ponham as mãos sobre os ombros e os tragam enquanto eles cantam.